O Spotify revolucionou a indústria da música, mas essa revolução também veio acompanhada de críticas e muitos dizem que a empresa ajudou a destruir a indústria musical e que ela pode estar controlando o que você ouve. Mas como assim? O aplicativo é o herói ou o vilão dessa história? E como ele pode estar te controlando? É o que nós vamos descobrir agora. O maior streaming de músicas do mundo. O Spotify é o aplicativo que qualquer pessoa vai te indicar se você estiver precisando baixar músicas e ouvir os mais recentes lançamentos dos artistas mais famosos. Mesmo com concorrentes de peso, o aplicativo de streaming em áudio se mantém no topo. Além de popular, muitos enxergam o aplicativo como a ferramenta que salvou cantores e compositores das garras das gravadoras, que reinavam absolutos na década de 90 e início dos anos 2000, e por isso chamam de revolucionário. E essa revolução se deu pela forma como artistas lançam seus álbuns e como os próprios consumidores e fãs têm um acesso instantâneo a seu cantor predileto. Porém, para outros, isso veio ao custo de uma remuneração baixíssima aos artistas que usam a plataforma, o que para críticas mais radicais é quase tão prejudicial quanto os sites piratas de música. Mas quem tem razão? O Spotify veio para ajudar e só agregou à indústria? Ou ele está explorando os artistas com baixas remunerações, enquanto fatura bilhões com as assinaturas dos clientes? E isso tudo ainda pode estar mascarando uma atitude pra lá de controversa do Spotify. Para entender melhor, é importante saber como o streaming de música surgiu, se tornou tão popular e como está a situação da empresa hoje. E eu já adianto uma coisa, para se tornar o que é hoje, a empresa precisou fazer algo polêmico e muito controverso, e que eu tenho quase certeza que você já fez. Nós veremos isso ao longo do vídeo. A história do Spotify começa na mente de Daniel Ek, que já trabalhava com a internet antes de criar o aplicativo e parecia disposto a revolucionar a internet. Daniel sempre trabalhou com a internet desde a adolescência e até tentou um emprego no Google, mas não foi contratado. Mesmo assim, ele continuou realizando trabalhos na internet, incluindo a abertura de sites e negócios virtuais. Um desses negócios foi um sucesso e ele o vendeu por $1 milhão, pouco depois de ter passado da casa dos 20 anos. Com o dinheiro, Daniel estava disposto a transformar a indústria musical, isso já nos anos 2000, quando a internet e os celulares já haviam se tornado populares. Os computadores já eram comuns nos lares da classe média americana e europeia, e estavam se popularizando no Brasil. Dessa forma, as pessoas passaram a ouvir cada vez mais músicas nos computadores, já que eles tinham uma boa conexão à internet e armazenamento para arquivos de música, o que ainda não havia nos celulares. Se você quisesse ouvir música em um aparelho móvel, era bom ter um MP3 ou um iPod. E esse crescimento da conexão com acesso a músicas gerou um efeito que mudaria a indústria musical para sempre, pois, de repente, você poderia ter quantas músicas quisesse. A pirataria havia tomado conta da indústria musical e os artistas e as gravadoras não estavam recebendo nada por isso, impactando severamente o setor. Daniel Ek sabia disso e teve uma ideia: criar um serviço onde as músicas seriam armazenadas online da mesma forma, mas remunerando os artistas e as gravadoras através de anúncios publicitários. Ele tinha certeza de que isso agradaria gregos e troianos. Certo? Errado. As gravadoras não compraram a ideia de primeira, e Daniel decidiu que quando fosse apresentar o projeto novamente para elas, ele devia estar 100% pronto. E aqui entra a grande ironia e ilegalidade que fez o Spotify crescer. O Spotify teria basicamente todas as músicas do mundo, mas ainda não tinha o direito de distribuição dessas músicas. Porém, quando o serviço fosse apresentado a essas mesmas gravadoras, ele devia estar impecável, o que significava, resumidamente, que todas as músicas deviam estar lá. Então, o que Daniel Ek fez? Baixou ilegalmente todas as músicas que estariam na plataforma. O Spotify nasceu para combater a pirataria, mas só prosperou porque pirateou as músicas. Mais irônico impossível, não é? Quando o Spotify foi lançado, todo o trabalho que Daniel e os outros colaboradores tiveram parecia ter valido a pena, já que a plataforma foi avaliada de cara como um ótimo serviço. A plataforma tinha desde o princípio basicamente as mesmas funcionalidades que tem agora, e o principal de tudo, a música começava no exato instante em que você clicasse no play, em uma época onde a internet não era tão rápida e as pessoas já haviam se acostumado a esperar pelo início da música. Os primeiros usuários adoraram o Spotify. Não foi fácil, mas a companhia conseguiu fechar contrato com as 3 grandes gravadoras do mundo, Sony, Warner e Universal.
e em 2008 ressarciu os artistas e as gravadoras pela forma ilegal que ele adicionou as músicas à plataforma. Daniel Ek revolucionou a indústria como havia sonhado. Mas essa história ainda não passou por seu ponto mais polêmico. Mas como eu disse, as negociações com as gravadoras não foram fáceis. E o motivo era justamente a ideia original do Spotify, ser um streaming de música gratuita. As gravadoras não gostavam muito da ideia do dinheiro vir apenas de anúncios publicitários e queriam que cada música que o usuário fosse ouvir tivesse um preço X fixado. Se essa ideia tivesse sido levada adiante, provavelmente o Spotify não teria se popularizado. Mas então Daniel teve a ideia de unir o melhor dos dois mundos. Haveria a versão totalmente gratuita do Spotify e a versão paga mensal. Mesmo após ele adotar esse modelo, o Spotify ainda enfrentou pressão das gravadoras, que queriam que o serviço oferecesse menos funcionalidades na versão gratuita, o que aumentaria o lucro delas próprias. O Spotify era dependente dessas gravadoras. Mas então o streaming passou a enfrentar insatisfação dos próprios artistas. Eles começaram a reclamar que a plataforma lhes pagava pouco demais, e essas reclamações foram de gente grande na indústria musical. O caso mais marcante foi da cantora Taylor Swift, que em 2014 retirou todas suas músicas da plataforma, alegando que elas estavam disponíveis lá praticamente de graça. Bandas como Pink Floyd e ex-membros dos Beatles também reclamaram da baixa remuneração da empresa. Na prática, isso acontecia por conta de boa parte dos direitos de licença das músicas irem direto para as gravadoras e não para os artistas. Não era um problema causado por mera má vontade do Spotify. Apesar disso, uma tendência foi observada. Aqueles artistas que saíam da plataforma geralmente voltavam para ela, quando percebiam que o pouco que ela pagava era melhor do que nada. Em um mundo onde as músicas são cada vez mais pirateadas e as pessoas compram cada vez menos álbuns. Mas para ter um futuro lucrativo e romper a dependência das gravadoras, o Spotify foi acusado de fazer algo que chocou toda a mídia, como você logo verá. No início, como você bem já sabe, o Spotify queria ser financiado apenas por anúncios publicitários. Mas hoje, Daniel Ek deve agradecer aos gravadores por terem exigido uma versão paga, pois 90% das receitas da plataforma vêm das assinaturas dos usuários. Apesar dos assinantes serem a força que mantém as contas do Spotify de pé, a versão gratuita é a grande responsável por fazer com que novas pessoas acessem ele. Mas no meio de tudo isso, o Spotify também tem concorrentes como Apple, YouTube, Amazon e Deezer, o que levanta a dúvida. O que o principal streaming de música faria se de repente as gravadoras decidissem quebrar os contratos e as músicas sumissem do app, migrando para os concorrentes? Daniel Ek já pensou nesse cenário e tem alternativas para isso: os podcasts. A plataforma gastou quase $1 bilhão nos últimos anos na compra de conteúdos exclusivos de empresas como a DC Comics e do comediante e entrevistador Joe Rogan, que tem o maior podcast do mundo. Aliás, o podcast de Rogan é alvo de grandes críticas contra o Spotify, já que o entrevistador é uma figura que divide opiniões nos Estados Unidos. Alguns acusam a plataforma de favorecer e pagar mais a Joe Rogan, outros dizem que ela censura o podcast ao excluir 113 episódios alvos de críticas de parte do público do Spotify por supostas informações falsas relacionadas à pandemia. A empresa caminha na corda bamba nesse caso, pois não pode perder seu maior podcast, já que no futuro ela quer fazer com que, caso os usuários ouçam mais podcasts, ela tenha que pagar menos às gravadoras e aos artistas, já que não dependeria mais das músicas para sobreviver. Mas essa não é a única alternativa que a empresa tem contra a concorrência e contra as gravadoras. A plataforma está disposta a tornar a experiência do usuário cada vez mais personalizável. Ela está investindo em algoritmos mais inteligentes que consigam perceber estilos musicais que o usuário pode gostar e assim sugerir a ele a música X ou Y. Dessa forma, o assinante tem uma experiência única e se apega ainda mais ao Spotify. Cada vez mais, os usuários ouvem as playlists que o Spotify quer. Para críticos mais ferozes, o Spotify está direcionando o que você quer e vai ouvir, de acordo com o que ele considera apropriado. Não é você que está no comando. E aqui entra o grande pulo do gato dessa estratégia. Controlando as playlists de seus assinantes, o app sugere músicas que são menos caras para serem licenciadas, reduzindo as dependências das grandes gravadoras e aumentando sua própria margem de lucros. O controle do Spotify sobre as playlists recomendadas é tamanho que a plataforma poderia lançar um artista desconhecido, impulsioná-lo nas playlists recomendadas e levá-lo ao sucesso. Esse controle é, ironicamente, o que pode libertar o Spotify das garras das gravadoras,
Alguns analistas sugerem que o streaming também pode estar investindo em inteligência artificial, capaz de criar músicas que facilmente cairiam no gosto do público e assim substituir os artistas. Isso faria com que a plataforma aumentasse ainda mais suas margens de lucro. A plataforma já admitiu estar restringindo músicas que contenham discursos de ódio ou sejam de artistas alvos de controvérsias. Além disso, é noticiado que artistas e gravadoras estão fazendo pagamentos ao Spotify para serem melhor divulgados e melhor ranqueados nas playlists da plataforma. Mais um capítulo das polêmicas que rodeiam o streaming de música. Mesmo diante dessas controvérsias, onde artistas criticam a plataforma por baixa remuneração, gravadoras pressionam por maiores margens de lucro. O público reclama de censura e de estar sendo controlado pela plataforma. Como está a saúde financeira do Spotify? A empresa está se saindo bem com suas novas estratégias? É possível dizer que sim. O streaming registrou lucro de 172 milhões de euros nos primeiros 3 meses de 2022 e viu sua base de assinantes crescer. O Spotify não só distribui música, como era seu propósito no início. O Spotify controla a indústria da música. Em um mundo onde a internet já era popular, a pirataria só se tornaria cada vez maior sem o Spotify, por mais que ele próprio tenha usado desse meio para nascer. A revolução está completa. O streaming veio para ficar e o Spotify parece estar disposto a dominar toda a indústria de músicas e conteúdo em áudio, como um dia as gravadoras fizeram, editar o que o mundo inteiro ouve. Um dia da caça, o outro do caçador. E falando em algo que surgiu como novidade, chegou uma profissão totalmente nova aqui no Brasil. Uma oportunidade para quem quer trabalhar de verdade. E com essa profissão, eu criei um negócio estruturado e lucrativo. E o melhor de tudo, nem precisei largar a faculdade ou trabalho para isso. E eu liberei uma aula gratuita contando exatamente como fiz isso. Para assistir, basta acessar o link na descrição. E você viu aí que o Spotify está disposto a usar inteligência artificial para criar músicas, não é? Mas você sabia que o Google já desenvolveu uma inteligência artificial capaz de derrotar um ser humano no jogo mais difícil do mundo? Não? Então assista o vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo dessa história que parece roteiro de filme, mas não é. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!